Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, trazendo até você estudos bíblicos. Abrimos a Bíblia, vamos lê-la, vamos meditar, vamos ruminar naquilo que ela nos ensina e vamos permitir que a palavra de Deus, entrando em nós, possa produzir o fruto necessário para termos uma vida bonita, uma vida saudável, uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, colocando em prática as Escrituras. Mas a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Provérbios que há caminhos que devemos evitar entrar por eles. Devemos evitar conhecer certas coisas, como, por exemplo, o adultério. Sim, no programa de hoje conversaremos sobre o castigo do adultério. O que a palavra de Deus nos diz sobre o que vem sobre as pessoas que entram por este caminho. Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que desde que qualquer um de nós escolhe um caminho, anda por ele, aquele caminho vai nos levar a algum lugar, ao nosso destino. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Nós sabemos que hoje vivemos um tempo muito perigoso para as crianças, perigoso para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. Um tempo em que a informação está diante dos nossos olhos e está com tanta rapidez. A pessoa tem acesso, não podemos dizer a quanto de informação. Há coisas boas, há coisas que precisamos saber, há coisas que precisamos ouvir, há coisas que precisamos experimentar, mas há tantas coisas das quais devemos nos afastar. Certas portas você jamais deve abri-las, jamais, porque uma vez que você entra por uma porta, fica fácil voltar àquele caminho novamente. E essa questão da fidelidade conjugal, ela é fundamental para uma vida feliz. Marido e mulher que se amam, que prometeram amor e fidelidade um ao outro. Como isto é importante. Olha o que nos diz a palavra em Provérbios, capítulo 6, de 27 a 35, com relação ao adultério. Diz o seguinte: tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. 7 vezes tanto. Entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia. O seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Esta é a palavra de Deus com relação ao adultério. A prostituição é praticada pelos solteiros, por outros, por pessoas que ali estão oferecendo seus corpos, ganhando dinheiro em cima disso ou não, mas o adultério é a traição conjugal. O adultério fala de um marido que trai a esposa, de uma esposa que trai o marido.
olha o que a palavra de Deus nos diz. Tomará alguém fogo no seio sem que se queimem as suas vestes? Não tem jeito de pôr fogo no peito sem o fogo queimar as roupas. Alguém pode andar sobre as brasas sem queimar os pés? Ou seja, a consequência, e aqui está usando o fogo. Só que o fogo no nosso corpo, quando o fogo não mata a pessoa, ele marca, deixa cicatrizes, deixa suas marcas. Nós sabemos que há graus de queimadura, de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau. Quando a queimadura atinge fundo no tecido conjuntivo, quando a queimadura destrói completamente a pele, nós sabemos que são feitos enxertos, porque deforma a pessoa, a marca, a cicatriz fica. E aqui a palavra de Deus está usando a figura do fogo para mostrar este pecado, a marca que fica. Então diz que o ladrão, se ele estava roubando para matar a fome, o pessoal compreende, mas se ele for encontrado, se ele for apanhado, ele tem de pagar 7 vezes mais. Mas está dizendo que o que adultera está fora de si. Aquele que se deita com a mulher alheia, ou aquela mulher que trai o seu marido. Hoje, infelizmente, nós temos visto uma sociedade totalmente sem respeito. Através do cinema, através da mídia, através da comunicação visual, as pessoas foram perdendo o respeito e a noção dos princípios de moral. Hoje, infelizmente, nas faculdades, eles mexem com a mulher casada, homens casados, a total falta de respeito e de entendimento do seu lugar, cada um no seu lugar. E então se perde o valor do casamento. As pessoas casam pensando qualquer motivo, elas vão separar. Antes, levava-se tanto tempo até o divórcio. Hoje, com uma semana as pessoas já estão se divorciando, por qualquer motivo, sem que haja uma luta para restaurar aquele casamento, porque parece que há uma força demoníaca empurrando as pessoas, empurrando as famílias para a desgraça, para a destruição, empurrando para desfazer a aliança e a comunhão do lar. Mas a palavra de Deus nos diz que quando o ladrão é encontrado, ele vai pagar 7 vezes mais. Mas a pessoa que foi apanhada no adultério, ou a pessoa que adulterou, que traiu, ela vai trazer uma marca sobre si. Ela vai trazer algo, diz aqui a palavra, achará açoites, infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Estas 3 coisas, ele achará açoites. Açoites, ele vai apanhar na língua dos outros. Todo mundo falando, fulano, aquele homem, ele não presta, ele fez isso, ele fez aquilo. Aquilo que ele fez às ocultas vai ser contado para todo mundo, para todo lado. O seu nome vai ficar enxovalhado. Achará açoites das línguas. Infâmia. Nós sabemos que a infâmia é o contrário da boa fama. A pessoa vai ter uma fama, vai ter um nome comprometido com o pecado. E o seu opróbrio nunca se apagará. Nós vemos a história de Davi. Davi, um homem de Deus, Davi, um adorador, Davi, um campeão, Davi, o que venceu Golias, Davi, o que amava o Senhor, Davi, que escreveu o Salmo 23, Davi, que buscava Deus e o queria mais que tudo, Davi, que queria a arca do Senhor junto a si, Davi, um adorador. Mas Davi caiu nesse pecado do adultério. E ao cair neste pecado, ele tentou de todas as formas, quando a mulher mandou dizer-lhe, Batseba mandou dizer que estava grávida, ele ficou apavorado. E agora?
O amigo dele, o esposo, era um dos seus valentes. Era um homem que dava a vida por Davi. E Davi, então, comete um crime. Davi pede para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha, que ele fizesse de tal forma que Urias fosse morto. Ele queria que Urias morresse, para liberá-lo do seu pecado, para liberá-lo do momento constrangedor de admitir que ele era um adúltero. O adultério o levou a assassinar, a planejar o crime, a morte de alguém inocente. E assim é o pecado. O pecado, uma coisa chama outra, um abismo chama outro abismo, e a pessoa vai mergulhando no pecado. Davi, sempre que vamos contar a sua história, sempre que lembramos da história de Davi, o adultério ali está. Ali está, porque o opróbrio do adultério nunca se apaga. Nunca se apaga. Todos que olham para aquela pessoa vão lembrar que ela traiu seu marido, ele traiu a sua esposa, ele traiu a confiança, ela traiu a confiança. E o que fizeram em oculto vai ser contado e revelado às claras. Que triste é o castigo do adultério. Ah, que você nunca abra esta porta, que você nunca entre por este caminho, que você nunca experimente estes açoites, esta infâmia e esta tristeza tão grande de ter um opróbrio, uma vergonha que jamais se apaga, mas que você viva com fidelidade no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Amém? E então, vamos orar? Vamos. Feche os seus olhos, curve sua fronte. Se houve este pecado em sua vida, saiba que Deus pode fazer tudo novo, mas é preciso permitir que Ele o faça. É preciso permitir que Ele te perdoe e te dê uma nova chance. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro diante de Ti o meu coração, te peço perdão por todos os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, Senhor. Dá-me um coração puro, limpo na Tua presença. Apaga todos os meus pecados, apaga o meu passado e dá-me uma vida nova a partir de hoje. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para viver na Tua presença todos os dias da minha vida. Perdoa-me e faz de mim uma bênção para esta geração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom e misericordioso. Ele nos cobre com o seu manto de amor e de bondade. Que você viva na presença do Senhor e escolha ser feliz. Escolha andar em amor e em fidelidade na presença do nosso Deus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos na Rede Super, compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá! Ok.